Paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edre, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificação do corpo de Cristo, sempre pregando a palavra de Deus aqui com zelo e com responsabilidade até que Cristo volte. Hoje eu estou aqui para gravar a nossa 13ª aula do nosso terceiro trimestre de 2022, na qual nós estamos utilizando a revista da nossa editora Betel. E esse trimestre está sendo comentado pelo bispo Abner Ferreira. Aprendemos aqui, no decorrer dessas 13 lições, dessas 12 lições que passamos anteriormente, acerca dos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. Eu não tenho dúvida de que você que acompanhou nós aqui no canal já aprendeu bastante sobre o Sermão do Monte. E hoje nós estamos na última lição da nossa revista. Se eu fosse você, ficava até o final desse vídeo, porque essa aula será abençoadora para a sua vida. E hoje, exatamente hoje, para fechar com chave de ouro, o tema da nossa lição, que será lecionado no próximo dia 25 de setembro de 2022, em toda a Assembleia de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que assim utilizam a revista da editora Betel, nós temos como tema os dois alicerces ou os dois fundamentos, conforme está no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir ali, no capítulo 7, também no livro de Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 47, que é o nosso texto de referência aqui hoje. E nós vamos estudar esse tema hoje, eu tenho certeza que será uma bênção. E eu quero aqui louvar a Deus pela vida de todos aqueles que ficaram comigo aqui no decorrer desse trimestre, que se inscreveram aqui no nosso canal, que participaram, que comentaram, que deixaram seu like. Meu muito obrigado. A participação de vocês é muito importante para nós. E você que está passando aqui pela primeira vez e quer aprender sobre a palavra de Deus, quer um canal para você toda semana estar recebendo mensagens abençoadoras para a sua vida, para a edificação do corpo de Cristo, para que você venha crescer espiritualmente, eu te convido, se inscreva aqui embaixo no nosso canal. É grátis, você não paga nada para se inscrever no canal do Pastor Ed, e não esquece de ativar o sininho para você ser notificado todas as vezes que eu lançar uma aula nova aqui na plataforma. Vamos para a nossa lição? Os dois alicerces. Texto áureo. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha o que está escrito aqui em Tiago, capítulo 1, verso 22. Então, nosso texto áureo, aqui da nossa lição 13, os dois alicerces, está embasado no livro de Tiago, capítulo 1, verso 22. Se você não tem a revista que acompanhar na Bíblia, eu te convido a fazer isso em nome de Jesus. A verdade aplicada. O Senhor chama de bem-aventurados aqueles que não são apenas ouvintes, mas praticantes de sua palavra. Então, essa é a nossa verdade aplicada. A verdade aplicada é a explicação aqui do texto áureo e do texto de referência. Então, é um resumo, mas nós aqui no decorrer da lição vamos passar por vários pontos importantíssimos, que se eu fosse você, eu ficaria até o final, porque tem coisa boa de Deus para a tua vida, para a minha vida. Então fica comigo até o final. Não me abandona nesse vídeo, porque muitas pessoas, quando dá 10 minutos, 15 minutos, abandonam o vídeo. Não faça isso. Fique aqui até o final. Eu tenho certeza que será uma bênção. E se você precisar fazer alguma coisa, dá uma pausa, depois volta de novo e conclui a aula para a glória de Deus. E os objetivos da lição. Falar acerca da importância de ouvir e praticar a palavra de Deus. 2. Ensinar como devemos edificar de maneira correta, porque tem a maneira errada e tem a maneira correta. 3. Destacar alguns exemplos práticos acerca da parábola que Jesus citou sobre os dois fundamentos. O nosso texto de referência, aqui na nossa lição, ele está baseado em Lucas, capítulo 6, verso 47, 48 e 49. Vamos para a leitura? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, olha aí, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha, tá vendo?
Mas o versículo 49 diz o seguinte: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente das águas contra ela, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Aleluia, misericórdia. Vamos para a nossa introdução. Nossa introdução está escrito assim: Jesus nunca desejou que sua palavra fosse deixadas em ouvidos surdos, ou seja, aquelas pessoas que não dão ouvido à palavra, mas quer que produza uma verdadeira transformação na vida de quem ouve, crê, recebe e obedece. Então está aqui já 4 segredos para ser chamado de bem-aventurado por Jesus: ouvir, crer e receber e obedecer. Então, todo cristão, todo discípulo que quer fazer parte do reino de Deus, que quer se adequar ao reino de Deus, ele precisa aprender essas 4 palavrinhas aqui: ouvir a palavra de Deus, crer na palavra, receber no seu coração e, por último, obedecer. Lembramos que quando o João, na ilha de Pátima, ele está recebendo uma revelação de Deus, uma visão de Deus sobre o Apocalipse, lá no capítulo 1, verso 3, Jesus fala para ele assim, através do anjo: olha, bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Ou seja, é praticamente a mesma instrução que Jesus estava dando lá no Sermão do Monte sobre os 2 fundamentos. Jesus conta esta parábola. Nós podemos perceber que a lição de número 12, ela falou para nós sobre a decisão e compromisso, na qual é colocado uma porta larga e uma porta estreita para todo cristão, todo aquele que quer trilhar um caminho com Jesus, tenha o poder de decisão. Ou seja, cabe a mim e a você decidir se quero trilhar, entrar pela porta larga ou pela porta estreita, se quero trilhar o caminho largo ou o caminho estreito. Ou seja, o caminho das facilidades é a porta larga e o caminho largo, e a porta das dificuldades, das provações, de tudo aquilo que vem contra nós, enquanto estivermos nesse mundo. É claro que vamos passar por todas as dificuldades no caminho estreito, porém estaremos enquadrados dentro da vontade do Senhor. Então, essa lição de número 13 também é uma continuação da lição de número 12, é um desdobramento. Jesus aqui, ele está praticamente, através desta parábola aqui dos 2 fundamentos, Jesus está reafirmando a seus discípulos e chamando eles para uma decisão e compromisso. Então, Jesus ali, ao estar no Sermão do Monte, ele traz uma série de ensinamentos desde o início das bem-aventuranças. Jesus vem passando por vários pontos, vem tratando com seus discípulos, vem ensinando ali seu colégio apostólico e até as demais pessoas que estavam ouvindo. Algumas palavras citadas ali no Sermão do Monte eram assim para que os fariseus que estavam ali próximos, os escribas que também estavam ali no meio da multidão, pudessem ouvir tais palavras, porque precisavam ser advertidos pelo Senhor. Mas chega o momento do sermão, chega o momento da parte final do sermão, que Jesus ele chama para um compromisso, ele chama para uma responsabilidade, porque para fazer parte do reino não era importante somente ouvir as palavras do Senhor, não era importante somente ser um espectador. Para ser um discípulo de Cristo era necessário e é necessário obedecer a sua palavra, obediência. Então, está aí o segredo, que na lição passada nós tivemos um tópico que é o passaporte para se morar no céu, é a obediência. Para fazer parte do reino de Deus, não existe outra maneira a não ser pela obediência à palavra do Senhor. Aleluia. E aqui, nessa lição de número 13, Jesus vai falar sobre a importância de ouvir e praticar. Ou seja, Jesus está chamando o seu discípulo ali e as pessoas que estavam ouvindo para uma profundidade dentro do evangelho, para uma profundidade dentro do reino. Jesus estava dizendo para eles não viver um evangelho de superficialidade. Ou seja, o que é isso, pastor? Um evangelho de superficialidade, ou seja, é o evangelho das facilidades. Lembra que a gente falou na lição passada da porta larga, que é a porta das facilidades?
que é a porta do conforto, aonde as pessoas não querem mais pagar o preço, as pessoas não querem ter compromisso, aonde as pessoas não querem sair da zona de conforto. Elas querem que o evangelho se enquadre de acordo com seus padrões de vida, com os seus padrões morais. Porém, nós sabemos que para fazer parte do reino de Deus é necessário a gente se enquadrar aos ensinamentos bíblicos. Não eu querer que a Bíblia se enquadre a mim, mas eu me enquadrar aos padrões determinados por Deus, aos fundamentos colocados na palavra por Deus. Então, eu preciso, como servo desse reino, eu preciso me adequar, eu preciso me comportar de acordo com o súdito desse novo reino que Jesus estava implantando naquela época e que permeia até hoje. Hoje nós fazemos parte do reino de Deus, hoje nós fazemos parte do cristianismo, do evangelho, mas para isso eu preciso de renúncia, eu preciso de buscar Deus, eu preciso de abandonar as minhas velhas práticas, as minhas decisões próprias, as minhas convicções, para servir à vontade do Senhor, que é o rei. Ele é o rei neste reino. Então, ele como rei, ele é quem determina a maneira como eu vou me comportar. Então, Jesus ele chama seus apóstolos para um compromisso mais profundo. Ou seja, porque Jesus estava dizendo que aqueles que só ouvem e não praticam, eles são cristãos, são crentes superficiais, não têm raízes profundas. A qualquer momento, essas pessoas elas poderão sofrer com as ações climáticas, conforme está aqui na nossa lição, e essas pessoas vinham a desabar, que é o caso desta casa aqui, deste alicerce que Jesus está aqui proferindo tais palavras e trazendo para o nosso dia de hoje. São as dificuldades que vem no nosso dia a dia, é os confrontos que temos no nosso dia a dia, é tudo aquilo que vem contrário à nossa vida para que nós possamos permanecer firme. Se nós não tiver profundidade, raízes profundas e estivermos cristãos superficiais, na primeira pancada que o mundo nos der, nós vamos desabar. Mas se nós estivermos fundamentados em Cristo, na pedra que é Jesus, com certeza nós iremos ficar de pé, porque assim é a vontade do Senhor. Vamos para o tópico 1.1, entendendo a dimensão da parábola. Nós podemos perceber aqui na dimensão desta parábola, o que me chama a atenção aqui é que Jesus está usando um exemplo fácil daquela época, ou seja, era comum ali os judeus, ali o povo daquela época construir casa e cavar. Algumas pessoas cavavam de maneira superficial e faziam suas casas na areia, e quando vinha a ventania, vinha as correntes das águas, as chuvas, as tempestades, aquela casa ela desabava. E aqueles que construíram essa casa sob a rocha, que tinham todo aquele trabalho de cavar, de perfurar até chegar ali na pedra para fazer uma fundação. Quem trabalha com mestre de obra, quem é mestre de obra, quem é engenheiro, sabe que eu estou falando aqui que para se levantar um edifício, levantar um prédio, o mais importante deste prédio é a edificação, é a fundação, aonde este prédio ele está fundamentado. Caso contrário, esse prédio a qualquer momento ele pode vir abaixo, trazendo assim grande prejuízo. Mas o que me chama a atenção é que tanto no livro de Mateus como no livro de Lucas, Jesus ele conta esta parábola e os dois construtores, os dois homens, o prudente e o imprudente, eles todos os dois receberam os mesmos materiais, receberam a mesma qualidade, por exemplo, se fosse hoje, a mesma qualidade de cimento, a mesma qualidade de areia, as mesmas ferramentas, porém, coube a cada um decidir aonde iria edificar a sua casa. Então, Jesus ele está citando essa parábola e está fazendo uma comparação ou um relato terrenal que ilustra uma verdade celestial. Jesus está usando esta parábola para aplicar uma verdade celestial. Então era isso que Jesus fazia. Jesus usava parábolas, comparações para explicar verdades espirituais. Nós já tivemos lições aqui sobre parábolas na nossa revista do livro de Ezequiel. Nós estudamos um pouco sobre parábolas. E se você tem alguma dúvida acerca desse assunto, procure aqui no canal que nós temos aqui falando acerca de parábola. E as parábolas têm como virtude de serem breves, fáceis de lembrar e parte de algo muito conhecido. Ou seja, Jesus usava exemplos
simples, exemplos do que ocorria naquela época. Jesus não usava nenhum exemplo que eles não pudessem compreender. Então Jesus era bem explícito, de maneira explícita Jesus ele colocava essas parábolas para que as pessoas, seus ouvintes, viessem entender. Então a verdade central desta parábola a obediência é indispensável no discipulado, ou seja, no treinamento que Jesus estava dando ali para os seus discípulos ali no monte, e Jesus estava simplesmente através dessa parábola dizendo, olha, a obediência é o mais importante para um discípulo crescer e permanecer de pé. Ou seja, Jesus estava dizendo, assim como é importante o fundamento da casa estar edificado na rocha, é importante que os discípulos tenha obediência à palavra do Senhor, porque sem a obediência nós não conseguimos alcançar todo o sucesso que nós precisamos para se manter de pé na presença do nosso Deus. Aleluia! O reino dos céus, eu ouvi as palavras do Evangelho sem fazer, no reino dos céus, ouvir as palavras do Evangelho sem fazer o que é ordenado, conduz a uma ruína espiritual, ou seja, eles receberam uma ordem para construir uma casa. Cada um recebeu uma ordem para construir uma casa, porém, aquele que construía onde ele bem entendeu, onde ele quis, com as facilidades, da maneira mais fácil como ele achou para construir, esse homem construiu nas facilidades, na comodidade, ou seja, na zona de conforto, e esse homem construiu essa casa e no final ela conduziu esta casa à ruína. Quantas pessoas têm construído a base da sua vida na facilidade, no comodismo, e quando vem as dificuldades, as provações, as enfermidades, as calúnias, tudo aquilo que vem para nos afrontar, esta pessoa desaba, porque ela construiu a sua casa de acordo com os seus próprios preceitos humanos. E quando construímos segundo preceitos humanos, é claro que vamos estar fora da vontade de Deus, mas quando nós construímos segundo os preceitos de Deus, segundo os preceitos divinos, ordenados celestialmente, irmãos, não tem como dar errado. Pode vir o que vier, você vai permanecer de pé. Diga aos seus alunos, professor, no domingo, frise bem, enfatize bem isso que eu estou falando para você. Leve os seus alunos a uma reflexão para construir as suas vidas espirituais segundo a vontade do nosso Deus, para que quando venha as dificuldades, esta pessoa não venha cair e venha arruinar com a sua vida. É um evangelho que está sendo pregado aí, é um evangelho da comodidade, um evangelho onde tudo é fácil, onde tudo é só vitória. É claro que nós como cristãos, nós passamos sim por um momento de felicidade, de prazer, de gozo, porque nosso Deus proporciona isso para nós. Mas nós temos que ter em mente que nós vamos passar por dificuldades, não vamos passar por provações, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então Jesus, ele já estava alertando que o evangelho não seria fácil, seria dificultoso, mas no final nós teremos vitória. Jesus garantiu isso na sua palavra, então por isso que é importante, irmãos, nós edificarmos a nossa vida espiritual segundo os preceitos da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Está gostando da aula? Deixa um like aí, deixa um comentário, é muito importante a sua participação. Eita glória, essa aula é maravilhosa. Vamos para o subtópico 1.2, aquele que ouve e põe em prática. Então aqui é a primeira classe de pessoas que nós vamos trabalhar. Temos duas classes já aqui definidas. Aqueles que ouvem e praticam e aqueles que ouvem e não praticam. Ou seja, a diferença entre o discípulo e o espectador. Ou seja, o discípulo é aquele que está embasado aqui no tópico 1.2. É aquele que ouve, põe em prática. E o espectador é aquele que ouve e não dá moral, deixa para lá. Ele vive de acordo com as suas próprias convicções. Então esse é o mero espectador do evangelho, é uma pessoa que ouve, mas para ele não faz diferença nenhuma. Mas o ouvinte fiel, aquele que pratica a palavra do Senhor, esse sim nós vamos estudar sobre ele agora. Vivemos em uma cultura em que todos querem ser livres, está vendo? Porque que é difícil construir casa sobre a rocha, porque as pessoas querem trilhar os caminhos da facilidade. Todo mundo quer ser livre, todo mundo quer fazer o que quer. Claro que nós temos livre-arbítrio, mas nós precisamos entender que nós temos um Deus que sabe de todas as coisas, que pode tudo, que entregou seu Filho amado Jesus na cruz do Calvário para pagar um alto preço por nós,
para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então nós não somos pessoas mais totalmente livres, nós somos pessoas de Deus. Não somos pessoas que vamos andar na liberdade que esse mundo oferece, não. Tanto é que o apóstolo Paulo chegou a dizer: eu sou prisioneiro do Senhor. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a partir do momento que eu deixo Cristo habitar dentro do meu coração, eu não posso mais ter essa liberdade aí que o mundo oferece. Então, quando eu escuto a palavra do Senhor e ponho em prática, essa liberdade que o mundo oferece aí, ela tem que encerrar, porque eu entenderei que eu preciso fazer a vontade do Senhor. O mundo quer que eu peque, o mundo quer que eu ande em todas as práticas aí que são condenadas pela palavra do Senhor, mas Jesus quer que eu ande segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, e é isso que eu pretendo continuar fazendo. Eu tenho convicção de que tem pessoas aqui na plataforma que estão escutando as minhas aulas aqui e que também querem trilhar o caminho da eternidade e estão obedecendo o caminho certo, que é o caminho das dificuldades, mas é o caminho que Jesus quer para nós. Não ter essa liberdade, entre aspas, que o mundo oferece, mas possamos ter liberdade em Cristo, aleluia, para sentir a sua presença e para fazer a sua vontade. Cada um expressando o seu ponto de vista, sobre o bem e o mal, mas Deus nos deu sua santa palavra dos lábios do nosso Senhor amado Jesus Cristo, para sabermos antecipadamente o que é bom e agradável. Sendo assim, não basta ouvir a palavra do Senhor, mas também colocá-lo em prática. Lembra que a gente teve uma lição aqui no livro de Apocalipse, na lição do Apocalipse, salvo engano, é a lição de número 7, que falava sobre o mundo preparado para o anticristo. Lá nós temos um tópico que vem falar exatamente sobre este assunto aqui, sobre como está hoje o curso da vida, como é que está hoje o andamento das pessoas, como é que está o comportamento do ser humano. Cada um quer fazer o que acha melhor, ou seja, estamos vivendo um tempo de relativismo. Nós estudamos sobre isso aqui, onde cada um cria suas próprias teorias. Nós estamos vivendo um mundo da pós-modernidade, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem criar seus próprios padrões éticos e morais referenciados naquilo que eles acreditam que é a verdade. Então, por isso que tem surgido muitos falsos profetas, muitos enganadores, então tem levado muitas pessoas ao caminho errado, levando pessoas para falsas pregações, e essas pessoas têm caminhado a passo largo em direção a esses falsos profetas. Então, nós precisamos estar alerta, pedir a Deus que nos dê discernimento, para que nós não venhamos cair nesse relativismo. Estamos vivendo uma época onde as pessoas já querem se relacionar, mas não querem casar. Estamos vivendo uma época onde as pessoas querem ser cristãos e querem estar no mundo ao mesmo tempo. Estamos vivendo uma época em que as pessoas praticam todo tipo de pecado, mas acreditam que estão preparadas para ir morar no céu. Acreditam que quando morre, Deus vai levar tudo em consideração que ela fez aqui e vai lhe perdoar. Irmão, segundo a palavra do Senhor, nós precisamos andar em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos ter cuidado com esses pontos de vista que nós temos escutado aqui na plataforma mesmo. Tem muitos falsos profetas, muitas pessoas ensinando de maneira errada. As próprias músicas hoje que são feitas por compositores até famosos aí do meio gospel, essas músicas trazem mensagem levando a pessoa a viver na prática do pecado, achando que está tudo certo, que Deus vai levar isso em consideração. Não, muito cuidado. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos ler mais aqui embaixo. Parece que me perdi aqui. Não, achei. Jesus ilustra isso nesta parábola que lida com um homem que deseja construir uma casa, mas coloca a fundação acima de uma rocha firme, porque quando a tempestade e a inundação chega, ele não se abala, e a tempestade não pode derrubá-la. E o mesmo não acontece com quem constrói a sua casa na areia e não põe fundação. Tá vendo, irmão? A diferença aqui daqueles que constroem a sua casa obedecendo à voz do Senhor, ou seja, aqueles que ouvem e praticam, ele é semelhante a esse homem que edificou essa casa sobre uma rocha. Mesmo nos dias da tribulação, da dificuldade, mesmo nos dias das maiores tempestades, ele continua de pé. Por isso que muitas pessoas não entendem, porque você, porque eu, porque muitos cristãos aí que fazem a vontade do Senhor, eles são espancados todos os dias,
eles são ali imprensados na parede, eles são, como o apóstolo Paulo falou, né? Perseguidos, mas não desanimados, então perplexos, mas não desesperados. Diante de tantas circunstâncias, nós nos mantemos de pé, sabe por quê? Nós temos um Deus, um Redentor que vive, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos em quem está fundamentada a nossa fé. Se a nossa fé está fundamentada em Cristo, venha o que vier, nada vai nos abalar. Pode até balançar para lá e para cá, mas não vai nos derrubar, porque estaremos firmes na presença do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia e glória a Deus. Então, nós podemos perceber que a hora do teste é essa. Nós vamos descobrir qual das duas casas estão edificadas na rocha e a outra na areia. Por quê? Aqui passar no teste, irmão. Aqui permanecer de pé, essa que estará construída sobre a rocha. Aqui não permanecer de pé, infelizmente, é porque construiu a sua casa na areia, construiu a sua casa nas facilidades que esse mundo oferece. Então, nós vamos saber quem é e quem não é de Deus, é no dia da prova, é no dia da angústia, no dia da adversidade, é quando vem aquele problema, essa pessoa não murmura, essa pessoa não reclama, essa pessoa não abandona a igreja, essa pessoa não começa a colocar a culpa em todo mundo, começa a falar que Deus a esqueceu. Irmão, nós vamos saber em qual caso, em qual fundamento essa pessoa está. É no dia da adversidade, no dia da provação, quando está tudo a mil maravilha, quando todo mundo está prosperando. É difícil saber onde está fundamentada esta pessoa, mas no dia da adversidade é que nós sabemos quem é e quem não é de Deus. É nesse dia que você sabe. Então, é como a lição passada, é pelos frutos que nós vamos conhecer qual é a árvore. Aleluia. Ou seja, pelos frutos nós vamos conhecer, pela árvore nós vamos conhecer através dos frutos. Nós vamos saber quem é essa pessoa quando ela der fruto, ou seja, qual caminho ela está trilhando, se ela é lobo ou se ela é ovelha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 1.3, nossa aula vai ficar muito extensa, o assunto é muito bom e eu estou gostando bastante desse assunto. 1.3, a rocha e areia. Aqui nós vamos ver a diferença, mais uma vez, entre a rocha e a areia. Vou passar de forma mais rápida porque a gente já falou um pouco. A rocha simboliza aqui a pessoa de Cristo. Simboliza a pessoa de Cristo. A rocha simboliza Cristo. Cristo, e construir sobre a rocha é construir sobre os fundamentos da sua palavra. Entenda bem, a rocha que Jesus está citando aqui na parábola é Cristo, é Ele mesmo. Ele está dizendo, se vocês construírem as suas casas, construírem as suas vidas em mim, com certeza vocês vão estar bem edificados. Agora, a areia simboliza os ditames desse mundo, ou seja, aquilo que o mundo quer te ordenar que você faça, uma vida guiada pela razão e fora dos preceitos divinos. É aquilo que eu acabei de explicar, é uma pessoa que ela vive de acordo com seus próprios preceitos, com seus próprios desígnios, com as suas próprias convicções. Então, para ela, o que importa é o que ela pensa. O corpo é meu, eu vou fazer com ele o que eu quiser. Irmão, não é verdade. O corpo que você tem tem que ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando isso aqui porque eu tenho certeza que Deus está falando com alguém através desse vídeo. Então, quem constrói a casa na areia, ela é uma pessoa que constrói segundo seus próprios preceitos e não os preceitos divinos, o preceito de Deus. A tempestade vem e vem para ambos. A diferença está no alicerce, está vendo? A dificuldade, ela vem para nós todos, tanto o ímpio como o crente, eles recebem as mesmas provações, eles passam pelos mesmos processos, ou seja, nós estamos nesse mundo, enquanto nós estivermos nele, nós vamos ser confrontados, nós vamos ser perseguidos, porém, a grande diferença está aonde está fundamentada a sua casa, onde você está fundamentando a sua vida. Então, a grande diferença está no alicerce. O seu alicerce está na areia ou está na rocha? Então, fica aqui uma pergunta no ar. O alicerce que você está construindo está na areia ou está na rocha? Eu te convido e te indico para você construir na rocha, para você construir sua vida de acordo com a palavra de Deus, porque caso contrário, eu te afirmo que, segundo a palavra do Senhor, será ruína no final.
Aparentemente parece que está tudo tranquilo, parece que a casa que foi edificada na areia, parece que está tudo bonitinho, está igual a outra que foi edificada na rocha, mas no final é destruição, porque ninguém consegue sustentar uma vida de aparência. Uma hora chegará um tempo do acerto de contas, e é nessa hora que a tempestade vem, e se a casa estiver edificada na areia, ela vai ser devastada, infelizmente. Então, eu te convido nesta hora a construir a sua casa sobre a rocha. E você que já tem sua casa edificada na rocha, dê glória a Deus comigo nesse vídeo em nome de Jesus. E você que ainda não está edificado na rocha, eu te convido a fazer morada na rocha que é Jesus. Aleluia. Vamos para o tópico de número 2, edificando de maneira correta. Vamos para que nós vamos ver a diferença entre o prudente e o insensato. A semelhança entre os construtores. 2.1. A semelhança entre os construtores. É aquilo que eu acabei de falar. Cada um pegou o mesmo material, recebeu as mesmas ordens e foram para a construção. Porém, a diferença estava no alicerce. Um edificou sobre o fundamento sólido, que é a rocha, e o outro edificou sobre o fundamento da areia, que é o fundamento das facilidades, é o fundamento da insegurança, aonde você não tem segurança. É por isso que o mundo aí fora aí, ele vive numa insegurança, vive tentando se apegar nos seus bens materiais, vive tentando se apegar naquilo que eles têm. Ou seja, por quê? Na hora que vem a dificuldade, igreja, na hora que vem a dificuldade, irmãos, cada um se apega naquilo que tem, cada um se agarra naquilo que tem. Se você está fundamentado na rocha, na hora da dificuldade você vai se agarrar com Jesus. Mas na hora que a pessoa que edifica a sua casa na areia, ela entra em dificuldade, aí bate o desespero, bate a ansiedade, bate a depressão, vem o desejo de suicídio, vem o desejo de divórcio e tudo que não presta passa sobre o coração dessa pessoa, sobre a mente dela, dá vontade de sair, de surtar. Então é isso que acontece quando a pessoa fundamenta a sua casa sobre a areia. Ela não tem que se agarrar, ou seja, não está firme em lugar nenhum. Mas aqueles que estão na rocha, que é Jesus, na hora da dificuldade eles estão ali firmes, ó. Eles não arredam o pé. Sabe por quê? Porque Jesus é o fundamento da sua casa. O inimigo lança uma seta contra o casamento, mas ele está dizendo: eu estou de pé, porque o meu casamento é de Deus. Foi Deus que me deu minha esposa, foi Deus que me deu meu marido, foi Deus que me deu meu filho, eu não vou perder ele para as drogas. Foi o Senhor que me concedeu essa bênção, eu não vou perder. Sabe por quê? A fé vai estar fundamentada em Cristo. Agora, quando a pessoa não tem Jesus, aparentemente parece que ele vive feliz, mas na hora que ele recebe a primeira pancada, ele cai, ele desaba, porque ele não está fundamentado em nada, ele está fundamentado em areia, e a areia não traz segurança, a areia traz insegurança. Segura essa aí, a areia traz insegurança aqui nesta parábola, mas a rocha, que é Jesus, ela traz segurança. A areia é tudo aquilo que o mundo quer te oferecer, mas a rocha é tudo aquilo que Jesus tem para te dar. Aleluia. Vamos lá para o 2.2. O alicerce indica que a casa suporta. Olha o que eu falei agorinha. Na hora da dificuldade, aonde a pessoa se agarra é naquilo que ela está fundamentada. Aonde ela está fundamentada é aonde ela vai se agarrar. Presta atenção. Uma casa não se constrói primeiro pelo telhado, ó. Presta atenção. Ou pelas paredes. A primeira coisa que deve ser é o alicerce. Isto nos fala de fundamento, de raízes que devem ser fixadas. E Jesus apresentou um quadro muito assustador para aqueles que constroem suas casas na areia. Tá vendo? É ruim, irmão. Vai desabar a casa. A casa vai ser totalmente destruída. Por quê? Porque está fundamentada na areia. Então, nós temos que começar a construir a nossa casa, porque um prédio, quem mexe com construção civil sabe que não se pode começar uma casa pelas paredes, precisa-se começar pelo fundamento, e o fundamento é Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o alicerce indica o que a casa suporta. Então, o que você tem suportado, você como cristão, você que está firme na presença do Senhor, o que você tem suportado, não é porque você é o mais forte, não é porque você é o mais crente, é porque você obedece a palavra do Senhor e coloca em prática, é porque você está fundamentando a sua casa espiritual em Cristo Jesus.
Então é por isso que você faz a diferença, que eu faço a diferença neste mundo. Aonde eu chego, eu faço a diferença, porque eu estou fundamentado em Cristo, não nas minhas próprias convicções, como o mundo anda aí. Então, as chuvas e os rios se referem aos problemas que podem existir na vida da pessoa, como doenças e problemas econômicos e morte, etc. Ou seja, tudo isso está relacionado às situações que vêm ao nosso encontro. Por exemplo, né, quantas e quantas pessoas surtaram durante esta pandemia, quantas pessoas separaram-se, quantos divórcios não aconteceram, quantas pessoas entraram em desespero e se suicidaram, quantas pessoas fizeram coisas que não eram para fazer. Por quê? Na hora que vem a chuva, os rios, os ventos, aí que nós vamos perceber em que local essa pessoa está fundamentada, em qual alicerce esta pessoa está fundamentada. Então, aqueles que conseguiram vencer essa Covid, conseguiram manter seu casamento, conseguiram passar por ela, que não foram recolhidos pelo Senhor, que estão aqui de pé para testemunhar, é porque estavam com essa casa fundamentada em Cristo, aleluia. É bem verdade que muitas pessoas estavam fundamentadas em Cristo, mas infelizmente partiram, não resistiram a essa doença, mas resistiram até o fim e com certeza estarão com Cristo e com certeza reinarão com o Senhor. Eu creio assim, que quem morre em Cristo vai herdar a vida eterna. Então, o que me chama a atenção nesse tópico aqui, eu quero chamar a atenção de você também, é que ser cristão não nos isenta de passar por tempestade, não nos isenta de passar por ventos contrários, não nos isenta de nada disso. Ser cristão simplesmente nos diferenciará do ímpio, quando vier essas tempestades, quando vier essas mudanças climáticas, nós vamos permanecer de pé. Aleluia. Quantas e quantas investidas contra a igreja do Senhor, desde a época de Jesus, líderes e mais líderes malignos usados por Satanás tentaram destruir a igreja, tentaram abafar o evangelho, tentaram apagar a chama do evangelho, mas nunca conseguiram. Sabe por quê? Porque a igreja está fundamentada em Cristo. Então não é governo A, não é governo B, não é esquerda, não é direita, nada disso vai abalar a igreja. A igreja está fundamentada em Cristo. Então aqueles que estão fundamentados nas suas próprias convicções, eles têm medo de governo A, de governo B, as eleições estão vindo aí. Tem crente desesperado, irmão. Fica firme. Se você está fundamentado em Cristo, pode ter certeza. Venha o que vier, você vai permanecer de pé. Sabe por quê? Eu ainda creio no Deus que faz milagre. Eu ainda creio no Deus que ainda providencia no deserto. Sabe por quê? No deserto não tinha padaria, não tinha açougue. No deserto não tinha nada disso. Não tinha conta corrente, não tinha banco, não tinha nada. E todo mundo que obedeceu ao Senhor sobreviveu. Ali muitos morreram por desobedecer ao Senhor, mas não morreu por causa de comida, por fome. Morreu por desobediência. Então, Deus ainda continua sendo Deus de providência, desde que eu e você fundamente a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. 2.3, a rocha da construção é Cristo. O que seria mais fácil cavar sobre a rocha? O que seria mais fácil? Cavar sobre a rocha para se obter um alicerce seguro ou construir uma casa na areia? Por uma questão de natureza sempre somos conduzidos a tomar o caminho mais fácil. É por isso que muitos são chamados e poucos serão escolhidos, porque muitas pessoas querem trilhar o caminho das facilidades. Muitas pessoas não querem ter esse trabalho de cavar areia, de passar pela areia e chegar até a rocha e ali fazer o alicerce da casa sobre a rocha. Muitas pessoas, ao chegar na areia, elas já constroem as casas delas e pronto, e acabou. Então, é de natureza humana. Então, por isso nós precisamos pedir a direção do Espírito Santo, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê força para continuar construindo nossa casa sobre a rocha, que é Cristo, porque nós somos tendenciosos ao mal, nós temos tendência ao pecado, nós temos tendência a seguir o caminho das facilidades, irmão. Cuidado com os caminhos das facilidades, porque no final pode trazer condenação. Então, fique onde você está, fique onde Jesus te plantou, fique onde Jesus está te abençoando, no tempo certo, na hora certa, Jesus vai estar com providência e você também vai vencer, e no final tem vida eterna para mim e para você, meu querido. Acalma teu coração. Aleluia. Contudo, não bastava apenas ouvir e conhecer que ele era o caminho.
Isso não salva ninguém. Olha o que está falando aqui nesse tópico. Eu peguei mais aqui a parte de baixo. Contudo, não bastava apenas ouvir. Jesus estava falando para os seus discípulos que não bastava apenas ouvir. Jesus ali no monte. Não bastava apenas ouvir. Ouvir e conhecer que ele era o caminho. Mas precisávamos trilhar o caminho que era ele. Então, ó, vou repetir de novo. Contudo, não bastava apenas ouvir e conhecer que ele era o caminho. Só pensar, Jesus é o caminho, pronto. Mas e eu? Será que eu estou trilhando o caminho de Cristo? Será que eu estou com ele? Será que para mim é só importante saber que Jesus é o caminho? E eu? Onde eu estou caminhando? Será que eu sei que Jesus é o caminho e estou caminhando para o outro lado, fora da presença de Deus? Então é isso que Jesus queria colocar no coração dos discípulos, é isso que Jesus queria colocar no coração dos seus ouvintes, e é isso que neste vídeo aqui eu quero colocar na sua mente, no seu coração, em nome de Jesus. Que nós possamos não conhecer o Senhor só de ouvir falar, não conhecer Jesus só pela boca dos outros, não, mas conhecer Jesus na profundidade, conhecer Jesus no secreto, no íntimo, edificar nossa casa em Cristo Jesus, porque aí sim nós estaremos trilhando o caminho da eternidade. Aleluia. Vamos para o ponto 3? Vamos para o ponto 3. Ensinamentos práticos acerca da parábola. Uma casa bem edificada pode resistir com firmeza aos ataques terrenos da vida cotidiana. Está vendo aqui? Eu falei. Vem os ventos, vem as tempestades, mas a casa fica de pé. O futuro da nossa casa espiritual não está garantido na aparência. Olha só. Mas está fundamentado em Cristo Jesus. As duas casas foram construídas de maneira igual, tinham os mesmos material, tinham os mesmos detalhes, porém a diferença estava no fundamento destas casas. Então, ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, ó, Jesus está aqui trazendo uma palavra até para os fariseus. Não adianta viver de aparência, não adianta observar a lei, não adianta eu estar no culto todo dia, não adianta vestir aquela roupa longa, não adianta eu não usar isso, não usar aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, se eu vivo de aparência, irmão. Jesus não quer que nós andamos de aparência, Jesus quer que nós vivamos uma vida íntegra, uma vida verdadeira diante dele. Sabe por quê? Porque se nós vivermos uma vida íntegra diante do Senhor, nós não vamos precisar de viver de aparência. E no tempo certo o Senhor vai nos exaltar. Sabe por quê? Quando vem a dificuldade, quem vive de aparência cai. Mas quem vive na integridade com o Senhor fica de pé. Quem vive debaixo de religiosidade, quando vem as tempestades da vida, cai. Sabe por quê? Porque vive na religião. Mas quem vive em Cristo fica de pé. Aleluia. Fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. 3.1. A casa não deve ter aparência ela deve ter firmeza. Irmão, olha esse tópico que está falando para nós. A casa não precisa ter aparência, ela tem que ter firmeza. Vamos levar para um outro exemplo. Por exemplo, você ao ir comprar um carro, na nossa visão humana, na nossa tendência humana, nós olhamos primeiro a parte estética do carro, como é que está a lataria, como é que está ali tudo por fora do carro, mas todo mecânico nos orienta, as pessoas profissionais, os que entendem de carro, olha, vamos analisar primeiro o motor, porque é o motor que gera a vida neste carro, nesta lata. Vamos ver como é que está a vida deste carro. Então, é o motor do carro que vai dizer se o carro é bom ou não. Não a sua beleza física, não a sua aparência. Então, o que Jesus estava querendo dizer aqui para os seus discípulos através dessa parábola? Não olhe para a aparência, vocês precisam ter firmeza. Lembra lá de Samuel, quando ele foi ungir o rei Davi? Ele queria ungir um outro irmão de Davi que não era o escolhido do Senhor. Mas o Senhor falou: Samuel, o meu escolhido ainda não está aqui ainda. Você olha a aparência, mas eu olho o interior. Sabe? Porque o Senhor sonda nossas mentes, sonda nossos corações. O Senhor sabe quem vive de aparência. O Senhor sabe quem vive na vida de engano. Então não adianta a gente tentar enganar o Senhor. Não adianta a gente tentar viver uma vida de aparência, porque a gente vai até vai conseguir enganar algumas pessoas, aqueles que não têm discernimento. Mas o Senhor ninguém engana. Ninguém consegue enganar o Senhor, porque o Senhor tudo vê. Então, a casa não deve ter aparência e sim firmeza. E aí, meu querido, sua casa está tendo sua aparência ou está tendo firmeza? Aleluia. Eita glória. A lição está abençoada. Sabe por quê? A aparência não sustenta a casa. Sabe o que sustenta a casa? É a firmeza em Cristo.
A aparência nas coisas desse mundo não sustenta a nossa vida. O que vai nos sustentar é uma vida diária de comunhão, uma vida diária de entrega ao Senhor Jesus. Isso leva ao ponto principal da advertência. Não sejamos apenas ouvinte, mas cumpridor da palavra do Senhor. É o que eu volto a dizer. É a diferença entre quem é discípulo e quem é somente um espectador do Evangelho. Hoje nós temos muitas pessoas que são espectadores do Evangelho. Elas até vão na igreja, elas até dizem que são cristãs, mas na verdade não são discípulos de Jesus, porque discípulo de Jesus, ele age como Cristo age, ele faz o que Cristo faria, ou seja, quem é discípulo de Jesus, ele é diferenciado, ele é uma pessoa diferenciada. O verdadeiro discípulo é aquele que nasce de novo, da água e do Espírito, que não vive mais segundo as suas convicções, mas vive segundo a vontade do Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Não viva um evangelho vazio. Eita mistério. Apenas de aparência. Conheça Cristo. Não por aquilo que ele pode oferecer, mas por aquilo que ele é. Vocês lembram que lá no capítulo 6 do livro de João, Jesus ele realizou o milagre da multiplicação. Ele pega ali o barco, e o barco vai para outro lado do rio, da margem do rio, vai para um outro local, e a multidão, ao perceber que Jesus não estava mais ali, eles pegaram os barcos e foram atrás de Jesus. A ação foi boa, a ação foi louvável, porém foi a intenção do coração deles. Eles estavam indo atrás de Jesus somente por aquilo que Jesus podia oferecer a eles. Tanto é que Jesus, ao encontrar com eles, mestre, como o Senhor chegou aqui tão rápido? E Jesus fala assim: em verdade vos digo, vocês me procuram não pelos sinais que eu fiz, mas sim pelo pão que eu proporcionei para vocês, pelo pão terreno, pela comida terrena. Vocês não vieram atrás de mim pelo que eu posso oferecer de eternidade, de vida espiritual. Vocês vieram por aquilo que perece. Então Jesus ele deu uma dura naquele povo, naquela multidão. Então é o que Jesus está dizendo aqui, que nós não devemos viver um evangelho vazio, um evangelho de aparência, mas sim um evangelho que conheça a Cristo de verdade, não pelo que ele pode nos proporcionar, mas pelo que ele é, pelo que ele já fez. Aleluia. Tem aquele que o Senhor não adoro pelo que ele faz, mas eu adoro pelo que ele é. Aleluia. Porque ele é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz. É o Alfa, é o Ômega, é o leão da tribo de Judá, é aquele que era, que é e que há de vir o Todo-Poderoso, é aquele que vai resgatar as nossas vidas, que vai nos arrebatar aqui desta terra, deste sofrimento aqui deste mundo tenebroso que nós vivemos, e vai nos levar para um gozo eterno, para um dia de glória no céu com ele. Então, nós devemos adorar a Cristo pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer. É claro que nós adoramos o Senhor também pelo que ele pode fazer, mas o nosso principal foco é pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer. Aleluia. Porque quando nós seguimos uma pessoa pelo que ela pode nos oferecer, a gente tem a tendência de, quando a pessoa não oferece mais aquilo para nós, a gente escapole de perto dessa pessoa. Então é por isso que nós devemos, como cristão, adorar Jesus pelo que ele é, pelo que ele já fez e não pelo que ele ainda pode fazer por nós. Jesus não deixou uma religião, mas deixou um reino. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele não deixou. Grande censura feita pelo Jesus no sermão contra a religião vazia. Sabe por quê? Jesus não deixou uma religião. Os fariseus viviam na religiosidade, mas Jesus veio para implantar o reino celestial, o reino do Pai. Ou seja, Jesus deixou algo poderoso para nós, algo que vai além da religião, algo que vai além da mente humana, da compreensão da ciência, algo extraordinário, que é o reino de Deus, é o reino dele que está implantado dentro de cada um de nós. Então, não somos apenas filhos, mas uma geração eleita. Aleluia. Nós podemos considerar a geração eleita aqueles que vão herdar a salvação. Aleluia. 3.2. O perigo das incertezas futuras. Então aqui é que as coisas vão ficar mais difíceis. O perigo das incertezas futuras.
A casa é o conjunto de todos os aspectos da nossa vida neste mundo. A casa é sua conquista como pessoa, realização na vida. Ou seja, tudo aquilo que você consegue ter nessa vida de conforto, de bem-estar. Então essa casa é onde você está alicerçando. Ou seja, é onde você está fundamentando, onde você está colocando as suas riquezas, aonde você está colocando as suas prioridades. Então essa é a casa. Essa é a casa, essa casa, o objetivo no qual você investe seu esforço, sua vida. Uma casa não se edifica de forma instantânea, ou ser um grande investimento. Tem que ter investimento. Todos os dias nós precisamos investir na edificação da nossa vida espiritual, dessa casa que está sendo fundamentada dia após dia em Cristo Jesus. Olha, faz uma pergunta: em quem estamos investindo nossa existência? Qual que é o sentido na minha vida? Será que eu estou investindo aqui o meu tempo em Cristo, na vontade do Senhor, obedecendo a palavra de Deus? Olha que hoje estou investindo meu tempo aonde eu bem entender, aonde eu quiser, da maneira como eu quiser. Cuidado porque você pode estar edificando a sua casa na areia. Aleluia. Então, muitos estão investindo todo o seu tempo em busca de aparência, diversão, comida, bebidas e prazeres. Quantas pessoas têm investido milhões e milhões para viver de aparência, para ter um rosto bonito, para ter um corpo bonito? Isso tudo é aparência. Onde você está fundamentando a sua vida espiritual, meu querido, minha querida? Porque no dia da tempestade, no dia da adversidade, essa aparência não vai te deixar de pé. Essa aparência vai cair por terra. Sabe por quê? A aparência não sustenta a casa. O que sustenta a casa é o fundamento, é a firmeza que ela tem. Olha só esse ensinamento de Jesus. Vamos mais aqui para baixo? É preciso que nossas construções sejam feitas conforme os valores, princípios e diretrizes revelados na palavra de Deus. Somente assim teremos condição de suportarmos a adversidade, dificuldades nesta vida e sermos aprovados no dia do juízo. Então é no dia do juízo que vamos literalmente, irmão, saber quem está fundamentado em Cristo e quem não está fundamentado em Cristo, quem era de Deus e quem não era de Deus. Aleluia. 3.3, a gente já está indo para a parte final da nossa aula. Jesus é o fundamento da nossa vida. Nossas ações são produto, exercício da nossa liberdade de escolher. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio de escolher aonde nós queremos construir. Deus nos dá a ferramenta, nos dá a saúde, nos dá o ar para respirar, mas Ele espera de nós a melhor decisão: construir a nossa casa espiritual em Cristo Jesus, que é a rocha. O recebimento de uma abordagem de Deus, em qualquer forma que venha, implica na obrigação de escolher o curso da ação que ele recomenda, assim como escreveu John Stott, a mensagem do Sermão do Monte, do livro do John Stott. O Senhor Jesus conclui seu sermão convocando a todos termos uma reação adequada à instrução que acaba de dar. Ele coloca diante de nós a escolha radical entre a obediência e a desobediência, entre obedecer às instruções de Deus como as Escrituras e ter um fundamento sobre a rocha que é Cristo. Então, Deus está nos dando a oportunidade, Deus está nos dando aqui uma chance da gente escolher aonde a gente quer fundamentar a nossa casa. Que caminho nós queremos trilhar, da obediência ou da obediência? O engenheiro, o rei dos reis, o construtor dos construtores, que é o Senhor Jesus, Ele nos dá aqui a planta, nos dá aqui todo o projeto e nos dá o material, e cabe a nós decidir aonde nós queremos fundamentar a nossa casa. Então o projeto está pronto, irmão, a palavra de Deus está aqui, ela é a instrução para nós poder fundamentar a nossa casa. Basta eu e você decidir se eu quero fundamentar a minha vida na palavra de Deus ou eu quero fundamentar de acordo com o ditame deste mundo. Então cabe a mim a escolha de querer ou não querer fazer parte do reino do Senhor. Então, o que me traz de lição de aprendizado nesta última lição, e eu quero compartilhar aqui para encerrar esta aula, é um ponto muito importante. O Senhor falou comigo através dessa lição, e você que ficou até o final, eu quero compartilhar com você esta poderosa revelação da palavra de Deus. Ou seja, eu entendo que, segundo esta lição, segundo o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, não existe uma terceira via, meu querido. Não existe uma terceira via. Não existe um outro escape.
ou você é porta larga, ou você é porta estreita. Não existe outro caminho, não tem outra opção. Ou você trilha o caminho espinhoso, ou você trilha o caminho largo. Ou você é quente, ou você é frio. Não existe espaço para morno. Deus vomita morno. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você quer trilhar o caminho do céu, ou trilha o caminho do inferno. Não tem outra saída. Ou você é filho de Deus e se comporta como filho de Deus, ou você é uma criatura de Deus que vive a sua vida da sua própria maneira. Ou você é sim, ou você é não. Olha o que Deus colocou para mim. Ou você é sim, ou você é não. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Ou você é trevas, ou você é luz. Você decide se você quer ser trevas ou quer ser luz. Se você quer fazer diferença na vida das pessoas. Se você quer ser o sal da terra, ou você quer ser apenas areia para ser pisado pelos homens. É nós que podemos fazer essa escolha, irmão. Nós podemos escolher se nós queremos ser lobo, bode ou ser ovelha. Não existe uma terceira via. Não existe uma terceira via para se trilhar o caminho da eternidade, para ficar com Jesus. Ou eu sou um pastor verdadeiro e amo as ovelhas do Senhor, ou eu me transformo num mercenário que só vou pensar nos meus próprios prazeres e nos meus próprios bens que eu posso ganhar com a obra do Senhor. Então, não existe uma terceira via. Eu volto a repetir, não existe uma terceira via. Ou eu me santifico e me entrego totalmente a Deus, ou eu vivo nas práticas da imundícia e me entrego totalmente aí ao ditame deste mundo. Ou eu trilho o caminho da santificação, ou eu não vou ver Deus, porque no céu não entra pecado, no céu é lugar de santificação. Ou eu sou prudente e construo minha casa sobre a rocha, ou eu sou imprudente e construo minha casa sobre a areia. Ou eu sou como as 5 virgens prudentes que estavam aguardando noivo e subiram, ou eu vou ser as 5 imprudentes loucas que não tinham azeite, e infelizmente na parábola que Jesus conta das virgens, elas ficaram. Ou eu produzo bons frutos na obra do Senhor, ou eu não produzo bons frutos na obra do Senhor. Ou eu fico com Cristo, ou eu não sou de Cristo, irmão. Isso é muito sério, nós precisamos meditar sobre isso. O caminho para a eternidade não tem carona, não tem terceira via. Ou você faz o que Deus fala na sua palavra, ou você faz aquilo que você acha que é o certo, e você vai trilhar o caminho, infelizmente, da perdição. E eu preciso falar isso nesse vídeo, porque esse vídeo também serve de alerta. Haverá um julgamento final, haverá sim um encontro com Cristo no final, onde terá um julgamento. Então lá é que nós vamos saber quem trilhou o caminho da eternidade e quem não trilhou o caminho da eternidade. Então, fica com esta palavra, não tem terceira via. Ou você é, ou você não é. Então, nós precisamos de quê? Nos posicionar. E nos posicionar do lado certo, do lado de Jesus. Nós podemos construir a nossa casa na rocha, nós não vamos construir na areia, em nome de Jesus. E eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, a você que ficou esse trimestre aqui comigo, ouvindo as palavras do Senhor. Não saia daqui. Semana que vem, nós já temos aula nova aí do 4º trimestre de 2022. O nosso tema está maravilhoso da nossa próxima revista. E o tema será a Igreja e o Espírito Santo de Deus. Então, se você quer aprender mais sobre o Espírito Santo, sobre a Igreja do Senhor, como o Espírito Santo age junto com a Igreja, como eles têm uma comunhão com o outro, o Espírito Santo com a Igreja, então eu te convido a vir assistir às nossas próximas aulas, porque com certeza nós teremos aí, lições abençoadoras. Eu não tenho dúvida de que o próximo trimestre, para fechar o ano de 2022, será um trimestre marcante para mim e para você. E você que não se inscreveu no meu canal aqui, se inscreve no canal, não saia do vídeo sem se inscrever, sem deixar o like, sem deixar um comentário e sem ativar o sininho, viu? Por favor, me ajude a compartilhar esse vídeo, me ajude a compartilhar esse canal, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a esta palavra, mais pessoas vão ser conduzidas para o reino de Deus, mais pessoas vão construir a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Meu muito obrigado, que Deus em Cristo vos abençoe, vá para a escola dominical domingo, aprender a palavra de Deus, não fique só em casa, vá para a igreja, com certeza Deus tem uma palavra para você. E fique conosco aqui, não saia desse canal e até a próxima lição, se Deus assim permitir, em nome de Jesus.